E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre elástico de rotação, rotation, elástico rotator, você escolhe o nome que você quer chamar. Muita gente me pediu lá no Instagram sobre para eu falar sobre isso, para eu explicar, o pessoal tinha dúvida, então o vídeo de hoje é para você aprender como é que você usa, quais são as indicações, quais são os tipos, enfim, vamos lá para essa aula que vai ser muito legal você aprender tudo sobre tudo que você precisa saber sobre elástico e rotação, se é que é um negócio assim tão complexo, você precisa saber muita coisa. Na verdade, a elástico de rotação é simples, tá? É esse negocinho que está aí em cima, nessa tela que vocês estão vendo. Se a gente olhar, ele vai ficar preso em... Se for um bracket convencional, ele vai ficar preso em duas aletas e vai fazer com que o dente gire no sentido do que ele está posicionado. Então, por exemplo, aqui está mesial, o dente, a vestibular vai entrar um pouquinho mais na mesial nesse caso daí, certo? O elástico de rotação, basicamente, ele vem em algumas cores e tem dois tipos básicos de elástico de rotação. Se a gente for ver no que é que tem no mercado, tem dois tipos básicos de elástico de rotação. Um que seria para o bracket convencional, outro que seria para o bracket autoligado. A diferença é que o bracket convencional ele tem esse entalhe, como é que eu posso falar? Essa emendazinha aqui no meio, que vai servir para ele separar uma letra da outra. No bracket autoligado, como não tem como você prender esse daqui, então foi lançado esse depois para colocar no bracket autoligado. Mas você pode cortar essa pontinha daqui, essa emendazinha daqui e usar esse no bracket autoligado. Já vi muitos colegas fazendo isso e, enfim, é possível também, certo? Ele vem, quando você vai comprar o elástico de rotação, vai vir com, sei lá, umas 4 ou 5 negocinho desse aí que vem com muita elástico de rotação. Dá para você comprar um pacotezinho desse, dá para você usar 2 anos, 3 anos. Vai vencer e você vai comprar outro porque venceu, não porque acabou. A não ser que sua clínica seja gigante e você atenda muitos pacientes. Mas dura muito e o preço é muito barato e o resultado que ele traz é muito legal para alguns casos. Significa que todo caso você vai ter que usar elástico de rotação? Não. Significa que você precisa usar elástico de rotação? Não. Na ortodontia tem coisas que você consegue fazer de um jeito ou de outro e vai ter um resultado muito semelhante e vai ter gente que vai se adaptar com um tipo de aparelho, um tipo de macete clínico, e tem gente que vai utilizar outro tipo de forma de tratamento e vai ter um resultado também legal, tá certo? Então, uma das formas de ajudar a correção de rotação é usar o elástico rotator. Tá? Então, voltando aqui a falar, tem basicamente dois tipos de elástico de rotação, certo? O que tem essa divisãozinha no meio e o que não tem essa divisãozinha no meio. Antigamente só tinha esse elástico daqui, tá? E depois de um tempo, esses dois são da Morelli, depois de um tempo a Morelli lançou esse daqui, que ele já feito, na verdade eles chamam de universal, que ele tanto serve para autoligado quanto para o convencional, mas a ideia é que ele pegasse melhor no autoligado, tá? Como é que prende ele, como é que ele fica preso? Na verdade ele vai ficar preso no bracket autoligado, no bracket convencional. Vamos começar pelo bracket convencional, que esse está aqui do lado. Você vai prender em duas aletas e ele vai ficar dessa forma. Sempre essas bolinhas aqui viradas para vestibular, certo? Que é o lugar que vai passar o fio. O fio vai passar, o seu arco ortodôntico vai passar aqui e vai prender aqui. No bracket autoligado, como não tem como colocar no meio, então ele vai ficar fazendo a volta no bracket e o fio vai passar por aqui e vai ficar preso nesses dois chifrinhos, vamos chamar assim, nesses dois chifrinhos aqui. Então sempre essa parte aqui do chifrinho fica para vestibular. E ele sempre fica também posicionado para o lado que você quer girar. Mas você já vai ver daqui a pouco como é que funciona ele aí, tá? Então vamos lá. Tá aqui o exemplo do bracket autoligado preso e colocado em boca. E como é que ele vai funcionar, o que é que ele vai fazer, como é que você vai utilizar esse bracket, tá? Então vamos lá, vamos usar como exemplo esse casozinho aí. E como é que funciona o elástico de rotação? Na verdade, o elástico de rotação, a função dele vai ficar como se fosse uma cunha pressionando o dente e automaticamente pressionando o fio. Pressiona os dois, o dente e o fio, e vai fazer com que o dente gire mais naquela região. Vai ser uma pressão maior naquela região, forçando o dente a girar. Então vamos lá, vamos usar como exemplo esse lateral daí. E aí como é que ele funciona? Então imagine que você vai pegar essa cunha que está aí nesse desenho. Você pega essa cunha e vai colocar, por exemplo, na mesial desse dente. O que é que vai acontecer se eu colocar uma cunha na mesial desse dente aí? Ele vai empurrar essa mesial para dentro, para lingual. Então o dente gira nesse sentido.
Se eu colocasse essa mesma cunha do outro lado, o que é que ia fazer? Ia colocar esse lado mais para dentro. Então, basicamente, essa o mecanismo de ação, digamos assim, do elástico de rotação. Ele vai dar uma empurradinha naquele, ele vai empurrar mais aquele lado que ele está posicionado para dentro. Tá? Então vamos lá, vamos entender aqui algumas coisas em relação ao elástico de rotação, para a gente poder conseguir utilizar isso na clínica de uma forma simples, sem imaginar milagres, sem usar ele da forma errada ou achar que ele vai fazer uma coisa e ele vai fazer outra. Então vamos lá, vou pegar esse lateral que está aqui em cima, e ele está girado, só que a vestibular dele, a distal, está virado mais para fora. Vocês estão vendo aí, a distal está mais para fora. E o que é que você precisa fazer? Você precisa empurrar essa distal mais para dentro para corrigir. Às vezes você vai e coloca lá o fio e ainda está faltando. Esse dente estava muito para fora, ele corrigiu um pouquinho, mas ainda falta um pouquinho para ele entrar. Então o que é que você tem que fazer? Você vai colocar o elástico de rotação nesse lugar para ele empurrar essa face para dentro. Ok? Ao mesmo tempo, vou dar outro exemplo com esse mesmo lateral. Vamos imaginar que esse lateral estivesse dessa posição. Então a mesial dele é que está para dentro. Nesse caso aí, o elástico de rotação não vai funcionar tão bem para corrigir esse tipo de problema. Você quer puxar a mesial do dente, nesse caso, a mesial que está para dentro, você quer puxar ela para fora. O elástico de rotação não funciona tão bem para esse tipo de caso. O que o elástico de rotação vai fazer vai ser jogar a vestibular mais para dentro. Então, se você colocasse o elástico de rotação nesse lugar, para tratar esse caso, você teria que colocar ele na distal e iria empurrar a distal um pouquinho mais. Logicamente, você empurrando a distal um pouquinho mais para dentro, o fio fica mais forçado, fica mais bem adaptado lá dentro, então ele vai puxar, o fio vai puxar essa parte mesial para fora, mas não é o elástico de rotação que está corrigindo aí. Então, para esse caso, não é que você não possa usar, mas não é o ideal, não é eu não pensaria em usar um elástico de rotação se o problema fosse esse. Se o que tivesse errado aí, nesse caso que está aí, vocês estão vendo, se o que tivesse errado fosse o central, aí eu poderia colocar o elástico no central para o elástico central chegar junto do lateral. Mas aí, pelo que a gente está vendo no desenho, a vestibular dele, a mesial, é que tem que vir mais para fora. Se a mesial tem que vir mais para fora, então eu vou apertar mais a amarrilha, vou ter que voltar o fio, vou recolar o bracket, o elástico de rotação pode até dar uma empurradinha mais, e quando um lado entra, o outro sai um pouquinho, mas ainda não vai chegar nos 100%, você ainda vai precisar fazer mais alguma coisa. Tá? Não é que seja impossível, você pode usar, mas não seria a posição ideal. Quando ele está assim no meio do caminho, beleza, o que você precisa fazer para corrigir essa parte aí do meio do caminho? Você precisa empurrar um lado para dentro e o outro lado para fora. Então, nesse caso, você pode usar o elástico de rotação? Pode, por quê? O elástico de rotação vai funcionar muito bem nessa setinha verde aí, empurrando esse lado para dentro. Ao mesmo tempo, quando você coloca o elástico de rotação, o fio fica mais flexionado e ele vai ficar mais apertadinho, digamos assim, na mesial. Então, ele vai ajudar a puxar também a mesial para vestibular. Mas quem vai fazer isso é o fio, não vai ser o elástico de rotação. Tá? Então, se eu quiser corrigir isso aí num fio mais rígido, se tiver num fio de aço, por exemplo, vamos botar que eu estou no 17/25 de aço, querendo corrigir isso aí. Muito provavelmente você vai colocar a elástico de rotação e vai corrigir a mesial, mas não vai corrigir a distal, porque o que teria que vai corrigir a distal e não vai corrigir a mesial. Então, essa parte aqui vai ser corrigida pela elástico de separação, mas essa parte daqui provavelmente num fio mais grosso não vai ser corrigida. Agora não, eu estou com 16 nitinol aqui, ou com 16 super elástico, ou com 14, aí tudo bem. Aí o elástico de rotação vai funcionar muito bem jogando esse aqui para dentro, e essa parte daqui, o fio, vai colocá-la para fora. Então tem casos que você pode optar por uma coisa ou por outra, ou pode combinar. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: o elástico de rotação vai colocar a face que ele está encostando para lingual. Ele não puxa a outra face. Ele pode até flexionar mais o fio e o fio vai puxar a outra face. Tranquilo? Isto posto, quais são as indicações do elástico de rotação? Para que serve o elástico de rotação? Quando é que a gente vai usar e tal? Que caso clínico? Lógico, é o dente que está girado. Mas vamos pensar em algumas indicações que a gente pode tentar corrigir ajudando com o elástico de rotação. Muitas vezes existe um erro de colagem mesodistal do bracket, que isso vai fazer com que o dente gire. Então, em alguns casos, vamos supor, aí está o dente colado certinho e tal. Se a gente colar o bracket mais, na hora da colagem colou errado, ficou mais para distal. O que é que vai acontecer com esse dente? Esse dente ele vai girar, mas a vestibular dele vai ficar mais para mesial, ele vai ficar girado para mesial, digamos assim.
E isso aí não é uma coisa legal e você vai precisar corrigir. Como é que você corrige? Recolando o bracket é uma excelente opção, recolar o bracket. Só que às vezes você recola o bracket e ainda não cola certo e o dente ainda faltou um pouquinho. Então, em muitos casos, eu começo com o elástico de rotação para dar uma corrigida inicial, ele vai girar um pouquinho e aí depois eu recolo o bracket, porque o dente já está mais ou menos na posição certa, eu recolo o bracket de uma forma muito mais simples e com o dente já na posição. Ao mesmo tempo, se você pegar esse bracket aí e tiver colado errado na hora que você for fazer a colagem, colou mais para mesial, o dente vai girar mais para distal. Então, sempre que você cola o bracket errado no sentido mesio-distal, vai ter um efeito no giro do dente. Ele vai girar para o lado contrário, que você colocou mais para mesial, ele vai girar para distal. Se você colou mais para distal, ele vai girar mais para mesial. Então vamos lá. Mas Alan, por que eu vou colar o bracket errado? Eu sou cego, vou colar o bracket errado? Não, mas o problema é quando você vai colar o bracket, o dente não está lindo, maravilhoso, não. Está todo torto. Então às vezes você acha que está colando certo e depois é que você vê que você colou errado. Então a dificuldade é colar o bracket na posição certa quando ele está mal posicionado. Então muitas vezes a gente vai e cola achando que está maravilhoso, depois começa a alinhar que você vê que está errado. E aí, nesse caso, você vai ou recolar, ou fazer uma dobra, ou colocar uma elástico de rotação, por exemplo. Tem várias opções, ou colocar um botão igual e colocar elástico, enfim, tem uma infinidade de formas de você corrigir. Tá? Então vamos lá, tá aí o caso, e aí vamos imaginar que você colou um pouquinho errado, que se colar muito errado não vai resolver, tá um pouquinho mais mesial. O que é que vai acontecer com esse dente quando você cola ele um pouquinho mais mesial? O dente vai girar um pouquinho e vai ficar girado mais para distal. E aí, se eu quero corrigir isso? Às vezes é pouquinha coisa, eu posso até corrigir, colar o bracket mais para mesial, mais para distal no caso. Só que às vezes você fica, poxa, será que eu vou colar o certo? Será que vai ser o suficiente? Então, nesses casos, você pode utilizar esse recurso de usar o elástico de rotação. E onde é que você vai colocar o elástico de rotação? Se eu quero que, no caso aí, eu vou querer que a mesial dele entre, então eu tenho que colocar, eu quero que ele gire para a mesial, eu tenho que colocar o elástico de rotação na mesial, porque ele vai funcionar como uma cunha. Tá? Então é como se a gente colocasse uma cunha nessa região, essa região aí ele vai ficar espremendo mais o dente ali naquele lugar, vai flexionar mais o fio, se o fio for flexível, e vai ficar empurrando o dente naquela região. O que é que vai acontecer? O dente vai girar e vai facilitar. Se for um bracket convencional, normalmente quando você precisa de muito giro, você amarra, bota o amarrilho só nas outras duas aletas, tá? Então o elástico de rotação vai ficar preso em duas aletas e o amarrilho vai ficar só nas outras duas aletas. Há quem coloque borrachinha e tal, mas eu não recomendo de jeito nenhum que você coloque borrachinha. Coloque amarrilho para ele ficar mais presinho, tá certo? Daqui a pouco falo mais um pouquinho sobre como prender ele. Tá aí um exemplo do bracket, que aí já não é o bracket convencional, um bracket autoligado. E aí é o posicionamento dele para ajudar a girar. Só que às vezes não é só o posicionamento do bracket que está errado. Que aí vem o segundo ponto, tá? O segundo ponto que eu vou ressaltar aqui, a segunda indicação, seria que às vezes o bracket não entrega o que deveria. Então, em muitos casos, você começa alinhando, nivelando, vai trocando o fio e tal, e às vezes ainda falta um pouquinho, ainda falta aquele pouquinho de nada que faltava girar. Tá? E aí, nesses casos, você pode colocar o elástico de rotação para ele empurrar aquele pouquinho que faltava. Tá? Então, você colou o bracket certo, mas mesmo assim o dente ficou girado. Então, vamos lá. Nesse caso aí, desse central, está alinhado, e aqui o central está desalinhado, a distal dele está mais para vestibular. Porque normalmente em muitos casos chega com aqueles dois incisivos bem inclinadinhos assim, você vai corrigindo, mas às vezes o bracket não entrega tudo, ele não chega a ficar na posição correta. Então você precisa fazer alguma coisa para corrigir essa posição. O que é que você vai fazer? Pode colar o bracket mais mesial, você pode fazer um monte de coisa, pode colocar botão igual aí e puxar de um para o outro, pode fazer um monte de coisa. Mas uma opção interessante para um caso como esse, que é vestibular na distal, está um pouco mais para fora, é colocar o elástico de rotação. Onde é que você vai colocar o elástico de rotação aí? Você vai colocar o elástico de rotação na distal, porque você quer que essa distal entre. Você quer que a distal gire, ele entre. Então, nesse caso, você faria uma força. Essa força seria feita pela elástico de rotação. Então, às vezes, o bracket não é o suficiente, dependendo da marca do bracket, ou até mesmo do tipo do bracket da mesma marca, vai fazer com que ele entre ou não. Então, você colocaria o elástico de rotação aí nessa parte distal e iria ajudar a corrigir isso aí. E aí, vamos voltar para amarrar uma aleta, amarrar duas, só um lado, ou amarrar o bracket todo. Tem alguns casos que você precisa sobrecorrigir.
em muitas coisas na ortodontia a gente sobrecorrige, no lugar de parar naquela posição certinha, mas aí quando você tira o aparelho ele volta um pouquinho e pronto, perdeu. Então você tem que muitas vezes sobrecorrigir. Quando você amarra no bracket todo, um bracket convencional com elástico de rotação, quando você amarra nele todo, ele gira menos. Quando você amarra só em duas aletas, tá, o elástico de rotação está aqui, você amarra só nessas duas aletas, então ele termina girando mais. Então, em muitos casos, vai ajudar a sobrecorrigir. E essa sobrecorreção, na maioria dos casos, é favorável. Então, muitas vezes eu pego só amarro em duas aletas, deixo ele sobrecorrigir. Por quê? Porque depois, quando eu tirar o elástico de rotação, ele vai voltar um pouquinho e vai ficar na posição certa. Se eu só corrigir e tirar o elástico de rotação, às vezes ele volta um pouquinho e dá aquela recidivazinha. Mesmo antes de tirar o aparelho, ainda está com amarrilho e tal, ainda está em tratamento, ele volta um pouquinho e não é muito legal. Então, muitas vezes a gente sobrecorrige. E aí depois quando você tira, porque na sequência de tratamento você não vai ficar com elástico de rotação o resto da vida, na sequência de tratamento quando você tira o elástico de rotação, aí ele volta para a posição ok, beleza? E aí vamos pensar em mais indicações, para a gente pensar em outras opções de indicação, tá? As opções que eu pensei de indicação da elástico de rotação foram essas, tá? Antes disso, eu vou falar para você o seguinte: você está aqui, viu esse vídeo até agora e não está inscrito no canal, não pode, tem que se inscrever no canal. Então, clica lá, clica aqui embaixo para se inscrever. Fora isso, tem um monte de informação que eu vou deixar aqui no decorrer do tempo. Eu vou mudando as informações que vão estar aqui. Na descrição vai ter alguns links para o site, links para o Instagram e tal. Também peço para você que me siga no Instagram, porque lá tem muita coisa legal, tem muita fotografia legal, então o conteúdo mais denso vai ficar aqui. E lá tem muitas diquinhas pequenas legais, então me segue lá. E lá é mais fácil a gente conversar, então você também pode mandar mensagem, enfim, fica tudo muito mais fácil, tá? Então vamos lá, voltando aqui para o que a gente tem que fazer. Quais são as indicações? Às vezes, as indicações que eu pensei, tá? Não são só essas indicações. Aquelas duas são as principais, bracket colar errado e o bracket não está chegando, ainda falta um pouquinho para o dente chegar na que você queria. Outras indicações: você colocou o amarrilho ou colocou a borrachinha lá e soltou, ou abriu a tampinha do autoligado. E aí o dente, de um mês para o outro, ele deu uma giradinha e, poxa, vou ter que voltar o fio e tal. Então, às vezes, você, mesmo com um fio um pouquinho mais grosso, você consegue colocar o elástico de rotação só naquele dente que se soltou por alguma forma, ou o bracket descolou, que é o segundo exemplo, que vai dar o mesmo resultado. O bracket descolou e falta um pouquinho para ele voltar à posição. Então, naquele caso específico que soltou a borrachinha, que abriu a tampa do amarrilho, você vai colocar o elástico de rotação ali para poder corrigir só aquele pedaço. Outro exemplo que está aí é corrigir o efeito colateral de uma mola ou de um elástico. Aí você coloca um elástico para puxar um dente para o lado, e aí esse daqui que está apoiado no elástico, você não queria nem mexer, ele gira um pouquinho. E esse girar um pouquinho, poxa, às vezes é complicado para você ajeitar. Então, quando terminou de fazer a função do elástico e tal, você vai e coloca um elástico de rotação que também pode ajudar a corrigir esses pequenos detalhes. Compensar um defeito anatômico do dente. Às vezes você cola na posição certa e tal, mas a face vestibular que você colou ela é um pouquinho irregular. E aí você só percebe isso depois de estar no nivelamento, que o dente está um pouquinho girado. Então, uma opção seria você recolar o bracket compensando com resina essa face vestibular. Mas se você coloca um elástico de rotação, ele vai chegar na posição e aí depois você vai poder recolar o bracket. Ou às vezes você até deixa o elástico de rotação mais tempo. Quando quando ele fica muito bem posicionado, o elástico de rotação está ali e não está lhe atrapalhando. Então, tem várias indicações para o elástico de rotação. Basicamente, o que ele faz é girar o dente e tal, empurrar o dente mais para lá. E o que ele vai fazer? Ele vai dar essa empurradinha, por exemplo, nesse caso daí que vocês estão vendo, faltava um pouquinho, o bracket, eu colo o bracket mais mesial, do lateral, eu colo mais mesial porque eu tenho um resultado melhor de colando mais mesial. Isso aí é assunto para outro vídeo, mais na frente eu falo isso. Mas tá aí, faltava mais um pouquinho, ele precisava girar mais um pouquinho. Veja, colando mais para mesial, ele vai girar mais para distal. Mesmo assim, eu ainda precisei colocar elástico de rotação nesse caso, certo? E lembrando que o elástico de rotação, esse daí é um dos defeitos do elástico de rotação nessa cor desse aqui de cima, da Morelli, porque ele muda de cor muda muito de cor. Então o cinza é o que muda menos de cor, fica mais estético do que esse transparentezinho. Então vamos lá, tá aí o elástico de rotação instalado, ele girou um pouquinho, eu consegui deixar alinhado as bordas incisórias do jeito que eu gosto e tal, só que aí ou eu vou perpetuar isso para sempre, deixar sempre o elástico de rotação, ou mais na frente eu vou precisar fazer algumas dobrinhas para poder manter os dentes naquela posição. Então, elástico de rotação você tem que usar? Não tem que usar, não é obrigado a utilizar, mas ele, em muitos casos ele vai te ajudar a resolver alguns problemas simples, tá? Como é que funciona? Basicamente é
você quer girar a mesial, o que é a mesial entre, você coloca na mesial, o que é a distal entre, coloca na mesial. Então você coloca ele no lado que você quer girar, com essas duas pontinhas, com esses dois chifrinhos, no lugar que vai passar o fio. Simples assim. Então, valeu. Clica nos próximos vídeos, vai vendo aí o que é que vai tendo e vai acompanhando aqui. Aperta o sininho aí para te avisar quando chegar vídeo novo no canal. E compartilha com os amigos, porque tá me estimular. Bota aí no comentário, foi legal, valeu, quero mais aulas assim. E vamos embora. Valeu, pessoal.